Olá, meu nome é Moisés Cristiano e apresento agora o áudio do Panorama Econômico desta quarta-feira, que pode ser acessado na página www.xpfinvest.com.br. Notícias e informações sobre economia, política, finanças e agronegócio. Nos destaques de hoje, Brasil, relatório trimestral prevê recessão mais forte. Confiança do consumidor em queda. Relator aprova contas de Dilma. Nos mercados internacionais, dados do PIB na Europa mistos, indicadores dos Estados Unidos em dia de pouco volume. Começamos falando que o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, onde projetam IPCA em 2017 em 4,8% e em 2016 elevou de 5,3% para 6,2%. Lembrando que o mercado já coloca a inflação de 2016 acima da meta, 6,87%, segundo o último boletim Focus. Para a atividade econômica, o Banco Central projeta uma queda do PIB maior para 2015. Antes colocava recuo de 2,7% e agora recuo de 3,6%. A desaceleração foi puxada pela forte redução dos investimentos da indústria e de serviços. A indústria deve recuar 6,3%. A estimativa anterior era de queda de 5,6%. O setor de serviços deve retrair 2,4% ante 1,6% previsto anteriormente. Os investimentos devem recuar 14,5%. Agora, os índices de confiança do consumidor e confiança do comércio. Segundo dados da FGV, a confiança do consumidor recuou 2% em dezembro ante novembro, indo de 76,7% para 75,2%, renovando a mínima histórica da série iniciada em 2005. Segundo a coordenação da sondagem, a queda foi influenciada pela piora da percepção da situação financeira familiar, reflexo da aceleração da inflação de alimentos, piora do sentimento em torno do mercado de trabalho e dificuldades para reduzir o nível de endividamento. Na comparação anual, a queda é de 21,3%. O índice de situação atual recuou 4% e o de expectativas teve queda de 0,8%. A confiança do comércio em dezembro recuou 4,5 pontos, indo de 65,9 para 61,4, o segundo menor nível da série histórica iniciada em março de 2010. O índice de expectativas recuou 7,2 pontos, indo para 66,5, que é o menor valor da série histórica. E o índice de situação atual recuou 1,8 ponto para 57,3, o segundo menor valor da série. Agora a política. Mesmo depois do reconhecimento de que houveram as chamadas pedaladas fiscais, o relator, senador Assir Gurgax, aprovou as contas de Dilma Rousseff com ressalvas. Gurgax disse que não houve desrespeito à lei de responsabilidade fiscal nas pedaladas, uma vez que elas se amparam em contratos entre Tesouro e bancos. Apesar da divulgação do parecer, o texto só deve ir à votação na Comissão Mista de Orçamento do Congresso em março. Em seguida, ainda terá de passar pelo plenário em sessão conjunta da Câmara e do Senado, a quem caberá dar a palavra final sobre as contas da presidente. Agora, o radar. À tarde, a Receita Federal anunciou o resultado da arrecadação federal de novembro. As estimativas vão de 94,639 bilhões a 108 bilhões, com mediana em 101,048 bilhões de reais, segundo a AE Projeções, após a arrecadação somar em outubro 103,530 bilhões de reais. Em novembro de 2014, o total arrecadado foi de 104,477 bilhões de reais. Além disso, em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, conduzirá audiência solicitada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para tratar do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esta audiência está marcada para as 14 horas. Vamos agora aos mercados internacionais. A gente começa falando de bolsas. Os futuros das bolsas de Nova York e as bolsas europeias avançam nesta manhã, ajudados pelo avanço dos preços do petróleo e com investidores
à espera de uma série de indicadores norte-americanos. Na Europa, as bolsas sobem cerca de 1,5%, enquanto em Nova York, 0,2% de alta. Em dia com um volume menor de negócios, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única. Além disso, os mercados do Japão estiveram fechados porque o país celebrou o feriado do Dia do Imperador nesta quarta-feira. Na China, o índice Xangai Composto caiu 0,43%, enquanto o Shenzhen Composto, de maior abrangência, recuou 1,2%. Pode ter pesado a realização de lucros no fim da sessão, após 2 dias de altas nas bolsas chinesas. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,96%. O KOSPI, índice da bolsa de Seul, subiu 0,33%. Na Oceania, o índice SP/ASX 200 subiu 0,49%. E agora os números do PIB da França e do Reino Unido. Na França, a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre apontou a alta de 0,3% ante o segundo trimestre, em linha com o esperado pelos analistas e igual à primeira leitura. Os gastos dos consumidores avançaram 0,3% e impulsionaram o resultado. No Reino Unido, o crescimento do PIB foi de 0,4%, menor do que o 0,5% da leitura anterior e do estimado por analistas. Na comparação anual, avanço de 2,1%, também menor que os 2,3% previstos e apresentados na leitura anterior. A notícia é pior, pois o crescimento dos trimestres anteriores foi revisado para baixo. No geral, os resultados levam para o mercado o sentimento de que o Banco da Inglaterra deve demorar mais para subir juros em 2016, como está previsto. E agora o radar. No exterior, a agenda traz hoje vários indicadores nos Estados Unidos, entre eles o índice de preços dos gastos com consumo e a renda pessoal, além de encomendas de bens duráveis, todos de novembro. À tarde, sai o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de dezembro e as vendas de moradias novas de novembro. O Departamento de Energia dos Estados Unidos também divulga os estoques semanais de petróleo bruto. No Japão, o Banco Central do país divulga a ata da última reunião de política monetária. Agora as informações do agronegócio. Começamos falando de soja. As negociações dos contratos futuros de soja na Bolsa de Chicago foram influenciadas ontem pelo clima na América do Sul, especialmente no Brasil. A instabilidade climática no Brasil tem levado diversas consultorias a revisar para baixo suas projeções para a safra de soja 2015 e 2016. A perspectiva de menor produção da oleaginosa por causa de problemas climáticos contribuiu para evitar perdas maiores na sessão da Cbolt da terça-feira, quando os contratos fecharam em queda provocada pelo declínio nas cotações dos contratos de milho e trigo, que geralmente operam alinhados com a soja, já que os 3 produtos são substitutos na ração animal. Hoje, os negócios devem continuar a ser pautados pela mesma questão. Continuam no radar ainda os diversos fatores que afetam a cotação do dólar em relação ao real e, consequentemente, os preços da soja no mercado internacional. Entre eles, os próximos passos do ministro da Fazenda do Brasil, Nelson Barbosa, e o posicionamento das agências de classificação de risco, que ainda vão divulgar a nota de crédito do Brasil. Além disso, nesta época do ano, geralmente multinacionais com operações no Brasil remetem dólares para suas matrizes fora do país, o que também puxa para cima as cotações da moeda norte-americana em relação ao real. Sobre milho, apesar do recuo do dólar ontem, brasileiros ainda esperam por novas altas da moeda norte-americana e, consequentemente, por preços mais remuneradores para o milho no mercado interno. Por isso, liberam a conta-gotas os poucos estoques do grão ainda disponíveis, em especial aqueles produtores que contam com estrutura para armazenar a colheita e não têm urgência em liberar espaço para a soja. A oferta do grão tem sido baixa porque, de forma geral, quem ainda tem produto para a venda no disponível são as cooperativas, e elas acabam direcionando os grãos para seus associados, dentre os quais criadores de aves e suínos principalmente. Este foi o áudio do Panorama Econômico desta quarta-feira, 23 de dezembro. Acesse o site
www.xpfinvest.com.br para acompanhar as informações, os acontecimentos sobre economia, política, finanças e agronegócio. Amanhã estaremos de volta. Até mais!